Provença do Minho. Valência é uma cidade fronteiriça com a Espanha, a cerca de 1 hora para quem vem do Porto. Hoje, finalmente, temos uma motorista. Finalmente, né? A Valência está fazendo Uber aqui em Portugal. Eu contratei Contratou sem pagar, é? e aqui está ela. Recibos verdes. Agora vamos ficar legalizada, né? Até sair o documento lá da cidade 2 dias. Até lá, foi legal. Verde, gente. Que chique. Hoje estou de passageiro aqui, de boa. Olhando a paisagem. Esse sapatinho que você tá trabalhando. Tira depois. Olhar pro teto solar. Ver o céu lindo. Sem preocupações. Dá tempo pra velocidade que vai voando. Não sei. A sua. A minha, eu já pensei. Hoje estamos indo para a Espanha novamente. De casa são cerca de 60 minutos, um pouco mais, depende da velocidade da motorista. Da expressão de 2 horas. E aqui ela está dizendo que vão ser 2 horas. Estamos indo. Mais precisamente, faz fronteira com a comunidade autônoma da Galiza ou Galícia. Inclusive, era parte do antigo reino da Galácia, que englobava boa parte da região norte de Portugal, tornando-se parte do reino de Portugal quando Dom Afonso Henriques foi reconhecido como o primeiro rei de Portugal. Devido à sua posição estratégica fronteiriça, foi construída a Fortaleza de Valença, por influência de Dom Sancho I, que foi o segundo rei de Portugal, no caso, filho de Dom Afonso Henriques. Geralmente nos vem à mente, quando se fala de um castelo e uma construção de paredes altíssimas, feitas para dificultar o acesso para o interior de possíveis invasores, que teriam que escalar tais paredes. Já com a utilização do fogo de artilharia movido a pólvora, essas paredes altas poderiam ser danificadas, permitindo que os exércitos de infantaria adentrassem, e por isso as construções mais modernas não davam tanta importância à altura das paredes, mas à resistência delas frente ao fogo da artilharia. Daí vemos paredes menos altas, porém mais espessas. Além disso, os baluartes, que são essas construções que parecem com guaritas de observação, ficavam em uma posição mais avançada, a fim de permitir um ângulo de visão maior das linhas de defesa. E assim surgiram essas fortalezas abaluartadas, e geralmente com formas geométricas. As paredes em si eram conhecidas como cortinas, pois ligavam um baluarte a outro. E mesmo que fossem atingidas por balas de canhão, os exércitos invasores ficariam de certa forma vulneráveis ao penetrar no interior, já que haviam várias linhas de defesa. E os invasores ficariam meio que presos entre 2 linhas de defesa e sendo atacados, tanto pela frente como pela retaguarda. Que cena inusitada. Uma pastora e seu rebanho de ovelhas.
E nós estamos entrando no túnel da história. Estamos tendo uma visão. Ali é o Rio Minho. Ali, né? É distante, né? Ali é o Rio Minho. A gente veio de lá, né? Pra lá deve ser Tui. E aqui a gente está vendo as muralhas da fortaleza. Aqui é uma outra visão, provavelmente essa era uma primeira linha de defesa. Aqui embaixo, acredito eu que antigamente devia ser um fosso de água, que seria uma linha de defesa da fortaleza. E deve estar ventando. A partir desse momento eu passo a narrar porque o som estava muito ruim em função do vento. Estamos caminhando sobre as muralhas e aqui a gente vê as várias linhas de defesa. À frente, um fosso que pode ser seco ou molhado. E aqui nos aproximando dos baluartes que dá o nome à fortaleza baluartada. São essas guaritas de observação com várias janelas que permitiam uma visão em vários ângulos de toda a extensão da muralha, de modo a que os que estivessem de prontidão pudessem observar todo o movimento, além também de atacar ou se defender de possíveis agressores. Um ângulo de visão bastante amplo. E aqui continuando sobre as muralhas. E aqui nós estamos caminhando por uma das muralhas da fortaleza de Valença, Valença do Minho. Além do comércio local e turístico, existe uma estátua em homenagem a São Teotônio, o primeiro santo português.